Vamos seguir então para a segunda palestra do dia de hoje. Temos aqui a Eamin Schizani, do CETIQT Senai. A Eamin, ela é pesquisadora e doutora em biologia molecular e celular, atuando em pesquisa e biotecnologia de micro-organismos há mais de 10 anos. Atualmente, ela é coordenadora na área de biotecnologia, biologia sintética no Senai CETIQT, atuando como pesquisa em biotecnologia. Bem-vinda, Yamin. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Muito bem, bom dia, Yamin. Bom dia. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? E para um assunto tão pertinente que a gente tem sentido também necessidade aqui no Senai C-Ticket, né? Bom, eu gostaria de iniciar falando então que... Desculpa, mas eu estou me ouvindo. Bom, eu gostaria de iniciar então falando que eu trabalho aqui no Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, né, que é uma ICT, ou seja, um Instituto de Ciência e Tecnologia que atende principalmente a indústria. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a visão da indústria no acesso desses biobancos, tá? Bom, então o tema que eu trouxe hoje aqui é a utilização de biobancos e suas ferramentas aplicadas à inovação na indústria baseada na biodiversidade. E gostaria também de ressaltar que, como a Renata falou, né, esse tema de biobancos ele é muito amplo e eu vou focar muito em bancos e coleções da biodiversidade brasileira e como a gente tem utilizado eles hoje em dia. Bom, a gente não consegue falar da biodiversidade, né, sem falar da exploração da biodiversidade brasileira, que hoje tem sido feita basicamente por universidades e institutos de pesquisa. Essas unidades, elas trabalham principalmente na etapa de pesquisa básica, né, então TRLs de 1 a 2, e a partir disso, quando se identifica aí uma oportunidade de criação de algum produto ou da utilização de alguma planta ou micro-organismo no mercado, a gente já tem startups e empresas olhando para isso. Entretanto, existe um gap, né, entre o conhecimento da universidade e para que esse produto consiga chegar num nível de maturidade tecnológico e atender a indústria. É para isso que as ICTs, como o nosso Instituto de Inovação, atuam, né? Conseguindo conectar, então, o conhecimento e esses dados que são provenientes de universidades com a indústria e pequenas empresas. Além disso, nós também conseguimos ter acesso a alguns outros tipos de fomento, né? Pode ser do governo, ou como, por exemplo, a Embrapa, e sempre visando a sustentabilidade e conservação. E o objetivo é sempre acelerar essas tecnologias para que a gente consiga chegar a um TRL, né, consiga avançar nesse Vale da Morte, que a gente chama, né, do TRL de 3 a 6, e consiga entregar para a indústria algo com uma maior maturidade tecnológica. Bom, dentro de conservação, eu vou fazer aqui só um overview, não tem como deixar de falar, né, sobre um contexto um pouco mais histórico. Eu vou citar aqui a IUCN, que foi fundada em 1948, né, que é do World Conservation Union, que visa influenciar, encorajar e apoiar a sociedade para a conservação da biodiversidade e para o uso ecológico e sustentável destes recursos. E dentro disso, então, o Brasil tem um papel de destaque, né, principalmente quando aqui aconteceu em 1992, a ECO 92, e como também conhecida a Convenção Biológica da Diversidade e Biodiversidade, onde 150 países assinaram essa convenção mundial com um compromisso histórico entre as nações de preservação e conservação dessa biodiversidade. Então, basicamente, o objetivo era conservar a biodiversidade através do uso sustentável de seus recursos, da divisão equitativa dos benefícios diante dos recursos genéticos. E aqui é muito interessante também que já lá em 92, onde a gente nem tinha tanta capacidade, né, de sequenciamento de dados, de elucidação de estruturas de proteínas, já existia aí uma preocupação com a divisão desses benefícios, né, e dessa repartição de bens, principalmente em nível nacional. E para isso, em 96, foi publicado, então, o Guia para a Conservação da Diversidade Biológica. Esse guia ele é um guia bem interessante, apesar de ter sido
publicado em 96, ele é muito atual ainda, né? E ele é basicamente um documento referência sobre a CDB. Ele torna o texto do CDB mais palatável, né, para quem quiser trabalhar com a conservação e com biodiversidade. Ele visa cobrir todas as facetas da biodiversidade e ele é para ser utilizado como um suporte, um material de suporte para a tomada de decisão. Ele tem, então, a temática principal de conservação e ele também ensina, né, e recomenda a utilização de algumas ferramentas de conservação in situ e ex situ, que basicamente vão dar origem aí às nossas coleções e biobancos, né? Bom, dentro das coleções in situ, basicamente a proposta é que seja uma conservação da biodiversidade dentro do seu ambiente, ou seja, áreas protegidas, né, reservas, entre outros. Alguns tipos de conservação in situ contemplam o replantio de mudas, a reintrodução de animais na fauna, o monitoramento da fauna e o monitoramento da flora. Dentro disso, então, foi preconizado também algumas ferramentas ex situ, que basicamente são ferramentas para conservação de componentes biológicos fora do seu ambiente natural. E por que isso é importante? Porque isso diz respeito aos nossos bancos, né? Seja um banco de plantas, micro-organismos, tecidos, enfim, tecidos vegetais. E basicamente a ideia dessa ferramenta de conservação ex situ é para suportar principalmente a conservação in situ, né? E, para além disso, também facilitar o acesso, né, de instituições de pesquisa e indústria a esses materiais biológicos. Aqui nós podemos ter, então, bancos de semente, santuários de fauna e zoológicos, né, para os animais, jardins botânicos que vão conter plantas exóticas e locais, né, do país em questão, cultura de tecidos vegetais in vitro e também coleções físicas e virtuais de micro-organismos. Aqui eu chamo a atenção para o WDCM, que é the World Data Center for Microorganisms, que é basicamente uma base que organiza essas coleções de micro-organismos, né, de todo o mundo e possui algumas diretrizes para esse tipo de coleção. E é interessante ressaltar que o Brasil ele se destaca como o país que possui o maior número de coleções registradas aqui nessa base. Bom, através desses biobancos, então, né, dessas coleções ou bancos biológicos, independente de qual seja a sua origem, nós podemos gerar dados e, através desses dados, gerar bancos de dados. Então, a gente está falando tanto de coleções biológicas como os bancos de dados, né, online, enfim, de dados computacionais que são referentes a esses biobancos. E dentro desses bancos da biodiversidade, eu vou citar aqui alguns que nós temos utilizado. Eu acho que é muito importante, até antes de eu continuar a minha fala, que o meu objetivo com essa palestra é basicamente construir um panorama dos desafios que a indústria tem enfrentado, né, com acesso às informações e como essas informações poderiam ser mais palatáveis para que as empresas consigam explorar de forma sustentável a biodiversidade e de uma maneira um pouco mais eficiente e rápida. Bom, eu vou citar alguns bancos, tá? Talvez eu tenha deixado algum de fora. Eu vou falar os que a gente aqui na nossa instituição está mais familiarizado para trabalhar, tá? Bom, dos bancos internacionais, então, eu vou citar a IUCN, que eu já falei anteriormente, né, que possui o Red List de espécies ameaçadas, que é bem interessante. O GBIF, que é o Global Biodiversity Information Facility, e que consegue integrar a biodiversidade de diversos países, né? Então, lá a gente consegue ter acesso a algumas informações de outros países. Os bancos nacionais, eu vou citar aqui o CIBBR, que é um Sistema Brasileiro de Biodiversidade, né? Ele é mantido pelo MCTI, e é interessante que o CIBBR, ele é um hub, né, que consegue coletar informações de outros bancos de dados ou outros biobancos e coleções. E ele também é um nó brasileiro que consegue fazer conexão com o GIBF. Para pesquisas em questão de plantas, nós utilizamos muito o Reflora, Species Link também, e o Salve mais para a fauna. Bom, aqui eu trouxe então uma tabela, tá? Mais ou menos exemplificando quais são as bases que nós normalmente utilizamos, né, em um trabalho
em projetos internos ou para a indústria que nós temos realizado. E aqui eu dividi nessa partinha azul os dados de interesse de pesquisa acadêmica e os dados de interesse da indústria, né? Mas eu gostaria de ressaltar que a indústria ela não tem como se dissociar de dados de interesse da pesquisa acadêmica, porque esse é o início de qualquer tipo de pesquisa, né? Então, é interessante que quando a gente fala de dados de taxonomia, ocorrência, distribuição, ecológicos, dados de coleções biológicas, nós temos tudo isso, né, aqui no Brasil já sendo puxado pelo CIBBR, né? Aqui em cima a gente vê que ele é uma base muito completa, porque ele está puxando aqui de outras bases do Brasil, como o Species-Link, Reflora, o Salve, né? O Refauna também. Uma coisa interessante é que também o CIBBR recentemente colocou algumas sequências de DNA, então lá você consegue ser redirecionado para o NCBI, né? O que é bem interessante quando a gente está querendo fazer algum mapeamento genômico. Entretanto, quando a gente está falando de outros tipos de sequência, né, como outros tipos ômicas, proteômica, moléculas, metabólitos, nós ainda não temos nenhuma base, né, no Brasil que consegue organizar isso. Nós tínhamos a NUB, né, entretanto ela saiu do ar recentemente, e para isso então nós acessamos NCBI, PDB, CAS, PubChem, né, ou fontes dispersas. Aqui fontes dispersas eu coloco artigos científicos, patentes, né, e outras bases. Dentre os dados de interesse da indústria, então, o que tem sido muito preconizado por ele é a aplicação de biomassas, né, quando a gente está falando de biomassa, volume de produção dessa biomassa ou desse vegetal em questão, né, isso são informações que a gente levanta da FAO ou do IBGE. O volume de cada biomassa também é uma coisa que eles se interessam muito. A composição química, que no caso nós temos que buscar, então, em outras fontes, né, principalmente artigos científicos ou algo que tenha sido publicado. Se possui conhecimento tradicional associado ou não, então também temos que buscar em outras fontes. Propriedades bioativas e se existe algum produto oriundo, né, deste vegetal ou deste micro-organismo, e normalmente nós vamos buscar então em patentes. Essa questão de conhecimento tradicional associado, eu acho interessante ressaltar que no ano passado eu tive até uma conversa com alguns profissionais do CIBBR, que eles tinham me reportado que tinha sido aprovado um projeto, né, de mapeamento da biodiversidade, que eles iam fazer esse levantamento de conhecimento tradicional associado. Então, eu acho que talvez seja um plano futuro do CIBBR de disponibilizar também de forma organizada esse tipo de informação. Bom, aqui eu trago, então, algumas das bases de dados que nós temos utilizado, né? Então, para sequências, como eu falei, a gente utiliza bastante o NCBI, o Barcode of Life a gente utiliza quando temos feito o mapeamento da biodiversidade, né? Então, quando a gente quer identificar algo e depositar. O Amazon Biobank eu ainda não utilizei, mas eu trouxe aqui porque eu achei algo bem interessante. Eu não vou me atrever a falar disso, porque eu acho que vão falar desse banco, né, lá na frente, que basicamente vai tratar também de sequências de DNA. E eu acho que é uma proposta muito interessante para garantir o rastreio, né, e a repartição de bens, que é algo que tem sido falado lá desde a Eco 92, né, porque toda vez que a gente deposita uma sequência no CBI pública, né, a gente não tem esse rastreio. Aqui algumas bases de produtos naturais, tá? Então a NUB, que a gente utilizava, que é um trabalho e um esforço muito grande lá da professora Vanderlan, né, e de seus alunos, foi bem interessante. PubChem, CAS, Coconut, de ocorrência, então, eu já falei um pouquinho de taxonomia, Reflora e Species-Link. E aqui eu queria só demonstrar, né, basicamente quais são as bases que estão puxando isso, né? Então, a gente consegue ter todas essas informações sendo coletadas, né, pelo GIBF ou pelo CIBBR, né? Então, que atuam como esse hub, né, onde nós conseguiríamos acessar tudo de uma forma mais direta, e eu acho que talvez auxilia também pessoas que não sejam tão da área, né, que não conheçam todas essas bases.
Aqui, basicamente, é só um esquema, né, para a gente entender de onde estão sendo coletadas tais informações, né? Então, o CBBR que puxa informações do NCBI, puxa do GIBF, e também ao contrário, né? Porque existem algumas coleções que devem ser repatriadas, né? Que estão lá fora e que o CBBR pode puxar de algum banco de dados de fora e puxar para contemplar a nossa lista da biodiversidade, do IUCN. O CBBR, então, puxa dados do Reflora, do Species Link, do CICOL, de herbários e coleções virtuais, de listas locais, de projetos, né, que são desenvolvidos em universidades, da flora do Brasil e de publicações científicas. Bom, eu não vou me ater muito aqui, mas basicamente por que nós devemos explorar a biodiversidade brasileira de uma forma sustentável, né? Porque isso é uma grande riqueza e a bioeconomia está muito em voga, principalmente, né, na indústria ESG, que tem se preocupado com a sustentabilidade, sendo que nós temos o país mais biodiverso, né, do mundo, então com 20% da biodiversidade mundial. Atualmente, nós temos muitos produtos, porém de baixo valor agregado, né? Aqui eu trago alguns, como murumuru, andiroba, tucumã, maracujá, têm sido utilizados, né, na alimentação, às vezes a extração de óleos para cosméticos, mas nós podemos explorar de uma maneira um pouco mais eficiente, né? Como, por exemplo, na indústria farmacêutica, apesar da nossa grande biodiversidade, nós temos poucas moléculas identificadas, né? Aqui algumas que provavelmente todos já conhecem, então a bradicinina, pilocarpina, lapachol, a Cordia vernácea, que é um case bem interessante do Axê, né, que produz esse produto Axê-Flan. Aqui eu trouxe também algumas das demandas da indústria, né, o que eles têm preconizado, né, nos últimos 2 anos eles têm nos procurado muito com essa ideia de exploração da biodiversidade, né? Os setores são diversos, podendo ser cosmético, agro, alimentício, farmacêutico. Eles sempre estão procurando substituição de ingredientes de origem fóssil. Quando estão trabalhando com plantas, procuram plantas com atividade biológica. Procuram utilizar o extrato não purificado, né, para que esse downstream seja mais barato, isso com exceção da indústria farmacêutica, tá? Eles se preocupam muito com o rendimento da extração, com o volume de produção dessas plantas, né, quanto tempo elas demoram para crescer, se tem sazonalidades, né, toda essa questão, busca por metodologias de extração com solventes mais verdes, né. É interessante também que a agroindústria ela tende a ter mais interesse em biodiversidade microbiana. Existe também uma preocupação socioambiental do uso dessas matérias-primas, né? Então, eles têm seguido uma demanda e uma pressão da indústria internacional. E também tem crescido o interesse estrangeiro na biodiversidade brasileira. Então, as multinacionais elas têm instalado aqui no Brasil grupos de pesquisa e desenvolvimento dedicados à biodiversidade, tá? E aqui eu quis trazer um case, né, de produto de origem vegetal da biodiversidade brasileira. Esse é um produto, um projeto interno, né? Então, para mostrar para vocês, exemplificar mais ou menos como que a gente constrói esse racional de trabalhar com a biodiversidade, quais bancos nós temos utilizados, né? Então, aqui no case, nós definimos o interesse de aplicação, que seria o antifúngico, definimos o interesse de busca por moléculas ou metabólitos, ou proteínas ou peptídeos, a origem no material, que seriam plantas, né? A partir disso, então, nós definimos o foco do estudo, qual bioma seria utilizado, né? Então, nós utilizamos aqui a Mata Atlântica para buscar por plantas que possuem atividade antifúngica. Para isso, então, nós vamos demorar mais ou menos uns 4 ou 5 meses realizando essa análise multicritério em bases distintas, né? Então, aqui tem algumas bases que eu já falei, mas principalmente busca pela bioatividade, nós vamos lá para o PubMed, Google Patents, né? Orbit, enfim. Busca e ocorrência das taxonomias do CBBR, Reflora. Eu vou acelerar aqui um pouquinho que o meu tempo está acabando, tá, gente? Mas basicamente era para mostrar quanto tempo e energia a gente gasta, né? Tendo que explorar todas essas bases. E essa primeira parte aqui do projeto é uma etapa que as indústrias têm nos procurado muito para realizar, né? Então, a gente tem sido contratado com frequência para realizar esse tipo de mapeamento, né? Porque os profissionais da indústria normalmente não têm tanta intimidade com esse tipo de base. Então, a gente percebe assim um gap, né, de informação. Entretanto, a gente entende que a maior parte do trabalho seria ficar aqui na coleta de plantas, né, nos ensaios in silico e in vitro que deveriam vir posteriormente à seleção destas plantas mais promissoras, né? Porque
tanto a coleta, nós precisamos de uma licença do ICMBio, né, ou buscar por uma estratoteca dentro dessas bases, né, que já tem essas anotações, mas nós também temos toda a questão do cadastro no CIGEM, CTA, e o que nós realizamos nas ICTs, então, seriam a partir desses ensaios em sílico e in vitro, né, onde nós podemos utilizar ferramentas in vitro como toxicidade, genotoxicidade, né, ferramentas para predição de atividade, aqui no caso de atividade antifúngica, ou também docking, dinâmica molecular para alvos específicos, e os ensaios in vitro, então nós utilizaríamos uma triagem automatizada com robôs, como por exemplo o CASH ou Fractional Inhibitory Concentration. O que eu gostaria de mostrar é que a gente deveria gastar a maior parte do nosso tempo, né, e do nosso esforço e recurso aqui. Então, aqui nessa parte in sílico e in vitro, e não nessa etapa, né, de levantamento da literatura. Isso deveria ser um pouco mais facilitado, e por isso a importância de biobancos e de dados que sejam organizados de uma forma de fácil acesso e palatável, né, para os pesquisadores ou para os trabalhadores da indústria. Aqui eu trago, então, alguns centros de pesquisas que têm trabalhado com biodiversidade com foco em bioeconomia, né? A Embrapa, o FAM, o CNPEM, né? Lá da Fitobios, que também faz parte do CNPEM, o CBA, o Easy Biodiversidade, que está sendo construído em Brasília, o Senai Cimatec, o IPT, entre outros. E que também nós devemos aproveitar os fomentos que têm sido subsidiados hoje em dia, né, com foco em bioeconomia florestal, como, por exemplo, os fomentos da Embrapi, e também do FINEP, como, por exemplo, que foi lançado esse ano, né, o Mais Inovação Brasil, com foco em bioeconomia, assim como outros tipos de fomento, né, para a construção de coleções, né, e de bases de dados. Acredito que era isso que eu tinha para trazer hoje, gente. Desculpa, eu não estou A esse escutando. evento. Agora sim. Obrigada, Yamin, pela tua presença, pela sua participação aqui com a gente hoje. Quero agradecer também ao Senai pelo apoio institucional que vocês têm dado ao evento. E, Paulo, me conta, temos perguntas para a Yamin? Temos reflexões? Temos perguntas para a Yamin. Obrigado, viu, Yamin, pela sua apresentação. Nós temos perguntas e alguns comentários também, que eu acho que vale a pena dizer. Assim, a Yamin trouxe um material riquíssimo, e a gente entende que ela deu um foco da indústria voltado, claro, para o que ela faz ali na área de formação dela dos micro-organismos, mas, sem dúvida, a relação dos biobancos com a indústria transcende, claro, os biobancos microbianos, a biodiversidade, tudo isso, né? Mas ela, a mim, fez um recorte muito bacana, e ela foi muito feliz quando ela fez essa correlação com outras coisas, né? Então, nós temos as bases de dados que ela trouxe, né? A gente tem essa interação, e como que isso, como é importante para a indústria essa informação, né? E aí também, é claro, veio nos comentários falando sobre o uso dessa informação. A gente tem, sim, né, toda uma legislação e regulamentação para o uso dessa informação. A gente tem desde a parte de privacidade, como o LGPD, até a parte do uso da DSI. Então, tudo isso está, e cada seu recorte é regulamentado, né? Então, e a mim foi muito bacana mesmo, muito obrigado, né? E aí tem uma pergunta específica para você, que eu vou deixar para você responder, né? Mas a pergunta é da Audrey, né? Então, a Audrey, ela fala sobre os softwares de registro nacional de biobancos e biodiversidade, se eles são gratuitos e como acessá-los. Primeiro, assim, desculpa te cortando a resposta dessa pergunta, assim, é muito comum a gente fazer relacionar uma coisa com a outra. Na verdade, são algumas plataformas, não são softwares, são plataformas, alguns são hubs. É difícil mesmo a gente conceituar e entender a diferença, e um dos nossos papéis é justamente trazer esses conceitos, essas relações, né, de uma forma esclarecedora. Então, Yamin, se você pudesse
explicar um pouquinho da diferença, né? Não é um software, o que é um banco de dados, o que é uma plataforma aberta, a questão do FAIR, ou senão a gente joga lá para o Reflexões. Hoje a gente já tem palestras com a Embrapa, com o CRIA, que podem falar muito bem sobre a relação deles com a indústria e o uso dessa informação pela indústria. Então, Yamin, se você puder responder, se são gratuitas, como acessar, eu acho que ela não falou de software de registro de biobanco, mas ela talvez a Audrey esteja falando dessas plataformas ou o acesso a essas integrações de informação, onde essas informações estão integradas e como eu faço para registrar minha coleção numa plataforma delas, seja Species Link, seja CBBR, seja GIBF, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Yamin? Sim, claro. Eu não sei se eu vou saber responder tão amplo, tá, gente? Eu vou conseguir responder com base até onde meu conhecimento vai, assim. Isso vai depender muito do que você quer submeter, né? Então, digamos, eu quero submeter ali no IBOL, né? Ou no próprio NCBI uma sequência genômica. Isso não tem custo, né? Você deixa esse dado livre. O próprio CBBR ele pode puxar de publicações, né, ou até listas que você queira compartilhar com a CBBR. Até onde eu sei, não existia nenhum custo, tá? Quando eu conversei com eles, a gente poderia disponibilizar projetos de pesquisa, né, que sejam da FAPESP, FAPERJ, também podem ser integrados e puxar esses dados para o CBBR sem custo. Agora, por exemplo, o CAS, né, que é americano, toda vez que você quer registrar uma molécula para que ela tenha aquele númerozinho CAS, ela tem que ser curada e existe sim um custo associado a depender do projeto, né? Então, eu acho que vai depender muito. Do Species Link eu não vou saber falar, tá, gente? Nem das outras bases que eu trouxe, porque eu realmente nunca realizei isso, então talvez outros profissionais aqui, outros pesquisadores sejam mais aconselháveis, mas eu acho que vai depender muito do que você quer registrar, se é uma coleção ou não. Aquele World Data for Microorganisms, eu também não tenho conhecimento se existe um custo para registrar sua coleção, tá? Certeza, tá, gente? Então, por favor, fiquem à tarde. Vai vir o CRIA falar sobre informação, né? Informação associada a esse material biológico. Eles podem esclarecer isso de uma maneira ampla. Inclusive, o CRIA, desenvolvedor do Species Link, ele faz o hub, é o nodo do GIBF no Brasil. Então, assim, tem bastante coisa que acompanhem. Por favor, fiquem aí à tarde, que tem palestras incríveis ainda. E o pessoal do CRIA pode trazer bastante esclarecimento em relação a esse assunto, né? Na verdade, assim, a gente não registra uma coleção, a gente cadastra, né? Então, a grande maioria é aberta, eles só querem integrar essas informações, saber onde está, saber o que tem, se tem um catálogo publicável com acesso ao que faz ou alguma coisa assim. É muito comum isso ser gratuito, né? Isso, a WDCM, todos eles são gratuitos. Agora, alguns, você precisa de algum tipo de aplicativo ou de software, alguma ferramenta que consiga converter essas suas informações ou esse seu catálogo e integrar essa informação com outras grandes plataformas. E aí sim, aí eu peço para que os especialistas, a gente vai ter alguns hoje conosco falando sobre isso, e eu indico muito que vocês fiquem para assistir a palestra do CRIA, que vai ser depois do almoço. Vai ser depois do almoço? Vai ser depois do almoço, né, Viane? Depois do almoço, tá? Yamin, muito obrigado, muito obrigado. A gente ainda tem um tempinho para mais uma perguntinha aqui, na verdade. Que é assim, ele fala assim, para a indústria, do André Rodrigues, tá? Então, assim, para a indústria, quais seriam os entraves de legislação ou outros para uso de micro-organismos depositados em coleções de culturas? E aí eu junto já com outras perguntas que vieram antes, né? E assim, a gente tem, para micro-organismos, né, o mais forte assim, é a questão da lei de acesso a isso, né? Acesso e repartição de benefícios, enfim. Mas, assim, de uma maneira ampla, na indústria, eu entendo que ele quer saber assim, quais são os desafios, não só legais, né, mas quais são os desafios para a indústria, para uso desses micro-organismos. Yamin, eu entendo que faz sentido a pergunta em relação à legislação, né? Então a gente tem que ter conformidade legal, claro, e aí a gente, depende do que a gente está falando, a gente tem diversas recortes, diversas aplicações ali de conformidade legal, né? De leis que se aplicam, regulamentos e portarias, enfim.
Mas, assim, qual que é o desafio da indústria, para a gente... vamos dizer que a gente já tem essa parte resolvida, né? A gente já conhece quais são os caminhos para a gente poder introduzir aquele micro-organismo numa prospecção ou numa bioprospecção. Quais são os desafios, além da questão da conformidade legal? Você tem uma ideia assim? E aí vamos explorar, vamos tentar abranger um pouco, não só micro-organismos. Qual que é o desafio da indústria? É acessar esse material? É realmente questões de barreiras legais? Ou é a questão de realmente desafio tecnológico? Qual que são os desafios da indústria em começar a trabalhar o material biológico dentro das suas cadeias produtivas? Tá, é uma ótima pergunta. Eu vou deixar um pouco de lado, então, essa questão dos registros, né? Mas, assim, é sempre importante dizer que as indústrias com que eu tenho trabalhado, eles têm estado muito cientes do desafio, eles têm também equipes focadas nessa parte legal, né? Então, do registro no CIGEM, tanto para pesquisa quanto para aplicação em produto, eles já têm normalmente uma equipe formada para isso, tá? Também de conhecimento tradicional associado, eles estão muito cientes desses desafios, mas eu acho que o principal desafio da indústria é acessar essas plantas, né? Então, de quem que eles vão comprar? É de uma cooperativa? Como que eles vão buscar isso, né? Porque tem que ter uma licença para esse tipo de coleta. Isso vai ser sustentável lá na frente? Eles vão conseguir volume para trabalhar com isso? Isso falando de plantas, né? Agora, micro-organismo, você tem que acessar uma coleção que é de algum pesquisador. Isso tem sido uma dificuldade, tá, da indústria acessar essas coleções, porque normalmente elas pertencem a um pesquisador da universidade ou essa estratoteca pertence à universidade, então o acesso, né, até essas coleções às vezes demora um pouco, o que leva a indústria a fazer o caminho independente delas, né? Então elas buscam na biodiversidade, elas vão atrás da biomassa que elas não precisem de algum pesquisador atrelado à universidade, o que eu acho que é uma pena, né? Porque você não está pulando aí uma etapa de conhecimento que algum pesquisador já tem estudado 5, 10 anos aquela coleção, né? Então eu acho que hoje o principal desafio é a coleta, é ter acesso a esse material biológico, tá? Legal, Yamin, muito obrigado, tá? E assim, realmente são alguns desafios, né? E eu acho que esses momentos que a gente tem de poder, de uma estratégia uníssona, sabe? Tentar montar realmente uma abordagem assertiva, respeitando esses recortes, esses segmentos, mas com o ideal, porque eu tenho visto nas perguntas e nesses comentários, assim, realmente os desafios que a gente já conhece. Então, o que está faltando exatamente, né? Onde que a gente... Porque, assim, parece que o desafio está posto, ele é complexo, a gente já conhece, né? E, assim, o que está faltando, né? Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho dessa provocação para o nosso momento de reflexão um pouco mais à frente, né? Para a gente poder, então, talvez ir em direção a essa pergunta, o que está faltando? É organização realmente? É dinheiro? É fomento? O Marinello Advogados fez um comentário muito bacana, que foi uma coisa que a gente discutiu exaustivamente. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de ir lá no SESI Lab, né, participar do tema anual lá da bioeconomia, né? Foi muito legal. E aí eu vi lá uma mesa do CNI falando com a trouxe iniciativa privada, trouxe governo, trouxe instituição de ciência e tecnologia, e eles conversaram uma coisa super legal, que é o Marinello Advogados fala assim, está mais do que na hora de discutirmos com maior seriedade a elaboração de uma lei, ou seja, qual for o instrumento, né, uma lei eu acho que é interessante, concedendo incentivos fiscais para o estímulo e uso da biodiversidade nativa. A gente precisa realmente saber o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Porque quando a gente fala da biodiversidade nativa, a gente, de novo, tem alguma coisa já existente a ser respeitada. Agora, a ideia de você ter incentivos fiscais para que os biobancos possam, por exemplo, se organizar e aí se aproximar da indústria, e a indústria se aproximar de biobancos, não coleções de pesquisadores, a gente vai refletir sobre isso lá na frente, tá, Yamin? Como é que a gente pode construir? Talvez realmente um incentivo, um estímulo, através de incentivos fiscais, seja uma construção de uma ponte, tá? Yamin, te agradeço muito, viu, Yamin? Eu que Obrigado, tá? agradeço. E aí, por favor, fique mais um pouquinho para a gente poder participar depois das reflexões, eu conto muito com vocês, tá? E aí, Viviane, e aí, como é que a gente segue daqui para frente?
Vamos lá. A gente sabe que conteúdo online é um conteúdo intenso, então a gente vai fazer uma pausa agora. Retornamos às 10h30, mas confiram o vídeo do nosso patrocinador, a Hamilton Storage. Até mais. Até mais todo mundo.